Lula e Trump ficaram frente a frente no G7 em um dos momentos mais delicados da política internacional neste ano. Enquanto o governo americano ele discute novas tarifas contra os produtos brasileiros, o Lula resolveu mandar um recado que chamou a atenção dos líderes das maiores economias do planeta. E o mais curioso é que isso aconteceu justamente diante de Donald Trump. Mas o que as imagens oficiais não mostram é o que estava acontecendo nos bastidores. Enquanto Lula fazia críticas ao protecionismo em público, integrantes do governo brasileiro tentavam evitar uma escalada da tensão comercial com os Estados Unidos. Coincidência? Estratégia? Ou é o início de uma disputa muito maior? E existe um detalhe que quase ninguém percebeu, um detalhe que ajuda a explicar por que o clima ficou tão tenso durante a cúpula. Fica até o final do vídeo, porque nós vamos mostrar o que o Lula disse, por que o discurso gerou repercussão internacional e o que pode acontecer agora entre o Brasil e os Estados Unidos. Já deixa o likezão, isso ajuda muito o canal, se inscreva no canal e ative as notificações. Agora, antes de você entender o que aconteceu no G7, nós precisamos olhar para o cenário que trouxe essa tensão até a França. Nas últimas semanas, as relações entre o Brasil e os Estados Unidos entraram em uma fase delicada. O governo americano passou a discutir novas tarifas sobre os produtos brasileiros, levantando preocupações em setores importantes da economia. Para muitos analistas, isso acaba representando mais do que uma simples discussão comercial. É um teste para a relação entre as duas maiores economias. Foi nesse contexto que o Lula desembarcou na França para participar do G7. Embora o Brasil não seja membro oficial do grupo, o país foi convidado para participar das discussões ao lado das maiores potências do mundo. E logo na chegada surgiu uma pergunta que acabou dominando os bastidores. Lula e Trump teriam uma conversa reservada? Haveria uma tentativa de diminuir a tensão? Ou o clima ficaria ainda mais pesado? E a resposta começou a aparecer quando Lula subiu ao palco, e foi aí que a situação acabou ganhando um novo rumo. Durante a sua participação na cúpula, o Lula fez um discurso que rapidamente chamou a atenção. Sem mencionar o Trump diretamente, o presidente brasileiro criticou o avanço do protecionismo e também do unilateralismo. Em outras palavras, Lula defendeu que os países cooperem mais e evitem medidas que dificultem o comércio internacional. E o momento não passou despercebido. Afinal, as críticas aconteceram justamente quando Washington avalia novas barreiras comerciais contra os produtos brasileiros. E justamente diante de Trump, para muitos observadores, o discurso foi interpretado como um recado político, uma forma de mostrar que o Brasil não concorda com esse tipo de estratégia econômica. Mas aqui surge uma pergunta importante: se o Brasil ele tenta evitar uma crise comercial com os Estados Unidos, por que Lula decidiu subir o tom naquele momento? E a resposta pode estar nos bastidores da cúpula, e é aqui que nós chegamos ao detalhe que quase ninguém percebeu. Lembra do detalhe que eu mencionei para vocês lá no início do vídeo? Então, ele está justamente aqui. O Lula, ele criticou o protecionismo diante dos líderes mundiais. Porém, os integrantes do governo brasileiro trabalhavam para evitar uma escalada das tensões comerciais. Ou seja, o discurso público era firme, mas nos bastidores existia uma intensa tentativa de diálogo. Esse contraste ajuda a entender a estratégia brasileira. De um lado, o governo ele procurava defender a sua posição diante da comunidade internacional. Do outro lado, tentava manter abertas as portas para futuras negociações com Washington. Isso acontece porque as tarifas em discussão podem afetar setores importantes da economia brasileira. Produtos exportados para os Estados Unidos poderiam enfrentar mais dificuldades para competir naquele mercado. Por isso, a preocupação é tão grande, mas espera um momento. Se o Brasil depende dessas exportações, por que correr o risco de aumentar a tensão?
Essa é justamente a pergunta que divide especialistas e autoridades. Alguns acreditam que o Lula precisava demonstrar firmeza, outros estão defendendo que uma postura mais conciliadora seria mais eficiente. E você, o que você acha? Deixa aqui nos comentários. Você acha que o Lula acertou ao criticar o protecionismo diante do Trump? Ou deveria ter adotado uma postura mais moderada? Deixa a sua opinião, não se esqueça, porque a resposta para essa pergunta pode, é claro, influenciar os próximos capítulos dessa história. E eles podem chegar mais rápido do que muita gente acaba imaginando. Mas apesar da expectativa criada antes do evento, nenhuma reunião bilateral formal entre o Lula e o Trump foi confirmada. Isso aumentou ainda mais as especulações. Muitos observadores passaram a acompanhar cada movimentação dos dois líderes. Uma conversa informal poderia mudar completamente o tom das negociações. E enquanto isso, Lula ampliava sua agenda internacional, o presidente brasileiro se reuniu com outros líderes e buscou fortalecer relações econômicas e diplomáticas. Ao mesmo tempo, o governo continuava tentando construir caminhos para reduzir as tensões comerciais com os Estados Unidos. E o problema é que ninguém sabe qual será o próximo passo de Washington. As tarifas serão mantidas? Poderão ser ampliadas? Ou existe espaço para um acordo? E nesse momento, essas perguntas continuam sem respostas, e é exatamente essa incerteza que mantém governos, empresários e até mesmo os investidores atentos a todos os acontecimentos. Então, o que nós vimos no G7 foi muito mais do que uma simples foto oficial. Foi simplesmente o retrato de uma relação que está atravessando um momento de tensão. De um lado, os Estados Unidos, com o Trump, discutindo novas tarifas. Do outro lado, nós temos o Brasil defendendo mais cooperação e criticando medidas consideradas protecionistas. Não houve confronto direto, não houve uma reunião decisiva, mas houve sinais importantes, sinais que mostram que as próximas semanas podem ser decisivas para o futuro das relações entre Brasília e Washington. E a grande pergunta agora é simples: estamos diante apenas de uma divergência diplomática temporária ou do começo de uma disputa comercial muito maior? Uma coisa é certa: o encontro terminou, mas a história entre o Lula e o Trump e as tarifas simplesmente estão longe de acabar. Se você gostou do vídeo, se esse vídeo contribuiu para você de alguma forma, deixa aquele likezão. Isso ajuda muito o nosso canal. Quando você deixa o like, né, e comenta aqui, ó, deixa nos comentários a sua opinião. O YouTube entende que esse vídeo é um vídeo relevante e ele vai mandar esse vídeo para mais pessoas, né? Então mais pessoas vão ter contato com esse conteúdo e assim nós vamos continuar crescendo cada vez mais. Hype o vídeo, porque isso ajuda muito também na divulgação do nosso canal. E se você ainda não é membro do canal, eu vou pedir para você que está me assistindo, se torne membro, ó. Clica aqui embaixo, ó, seja membro. Quando você se torna membro, você começa a receber materiais e também vídeos exclusivos para membros. E assim você não vai perder nada do que está acontecendo no âmbito da geopolítica. Até o próximo vídeo.